E a juventude, Pai do Senhor Jesus, estamos aqui de volta com mais uma aula, da nossa EBD online. Hoje, como vocês sabem, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Josué. E hoje nós vamos estar aqui lecionando uma das nossas aulas aí que acabaram ficando pendentes, mas hoje estamos aqui colocando em dias, que é a aula de número 9. Então, vocês que têm revista em casa, peço que tomem em suas mãos, seja revista em PDF, no celular, ou mesmo a revista que você tenha tido acesso, peço que abra essa revista e abra na lição de número 9, que tem como tema os gibeonitas enganam Josué. O texto do dia vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Efésios capítulo 5, versículo de número 15. A síntese dessa lição diz que precisamos estar vigilantes contra aqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Bom, tendo lido aqui já o tema da lição, o texto do dia e também a síntese da lição de hoje, nós queremos também reforçar que o texto bíblico que vai ser utilizado como base do nosso estudo de hoje está em Josué, capítulo de número 9, do verso 1 ao 6 e do verso 15 ao 16. Baseado nesse texto, com essas duas referências, nós vamos desenvolver a aula que tem como tema os gibeonitas enganam a Josué. A introdução diz o seguinte: as notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades, reinos vizinhas, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores advindos de um país distante e, de modo astuto, convenceram Josué das vantagens de se fazer uma aliança com eles. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho que estava em rota de colisão com o povo de Deus. Então, já que a nível de introdução, nós percebemos que nós vamos estudar acerca deste povo chamado gibeonita que enganou o líder ali do povo de Israel, naquele momento, Josué. E nós vamos entender em que contexto se encontrava este povo, os motivos nos quais levaram este povo a enganar o líder Josué, o povo de Israel, e não apenas os motivos que o levaram a enganar, mas quais foram as formas que eles usaram para enganar a Josué e o motivo de Josué ter sido enganado por este povo, por esta nação. Então, a proposta da lição hoje nós estudarmos estas realidades, estes fatores que levaram os gibeonitas a enganar a Josué. E não apenas estudar os motivos, as formas ou as razões que levaram o povo de Israel e Josué a ser enganado pelos gibeonitas, mas também extrairmos de cada um destes pontos, de cada um destes fatores aqui apresentados, algumas lições que nós podemos aplicar para nós hoje como povo de Deus. Não teria sentido nós só darmos informações sem tentarmos fazer uma aplicação no contexto a qual nós nos encontramos. Então vamos conhecer um pouco desta narrativa acerca dos gibeonitas e Josué, que está escrito em Josué capítulo de número 9, e vamos tentar tirar lições hoje acerca deste evento. O primeiro ponto está dividido aí, conforme nós bem sabemos, em três partes, ou em 3 subpontos. E eu quero fazer uma síntese desse ponto e aqui tentarmos extrair algumas lições deste ponto dividido em 3 subpontos. No primeiro subponto, na primeira parte do primeiro ponto, o comentarista ele vai destacar que Israel tinha inimigos e era natural que tivesse, principalmente por causa do êxito e da série de vitórias e da série de conquistas que Deus estava dando ao povo de Israel através de Josué. Então, eles tinham, por esta razão, muitos inimigos, melhor dizendo, que estavam de olho neles, que os odiavam, que os invejavam
por causa das vitórias que o Senhor estava lhes concedendo. E nós hoje, como povo de Deus, como juventude que faz parte deste povo e que serve ao Senhor, devemos ter consciência de que também temos inimigos. No entanto, os nossos inimigos hoje, como povo de Deus, não são os mesmos inimigos do povo de Israel naquela época, que eram inimigos de ordem horizontal, que eram inimigos carnais, inimigos humanos. Hoje, os nossos inimigos não são homens, e a nossa carne, como diz Paulo em Efésios 6, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra as pessoas. Nós temos inimigos muito mais ardilosos, muito mais perigosos, muito mais astuciosos que os próprios gibeonitas, mas temos inimigos. E esses inimigos a Bíblia apresenta como o diabo, também chamado de Beelzebu, também chamado de príncipe dos demônios, também chamado de Satanás, e também a Bíblia apresenta um segundo inimigo que é chamado de mundo, não mundo físico, mas esse mundo caído em suas filosofias e pensamentos pecaminosos. O diabo, o mundo e a nossa própria natureza caída, que é esse inimigo interno que temos dentro de nós, que muitas vezes quer nos levar a ir contra a vontade de Deus. Então nós temos hoje estes três inimigos que nos odeiam, que nos detestam, né? Pode ter certeza de uma coisa, o diabo não quer de maneira nenhuma ver o seu bem. De igual forma, não apenas o diabo, mas o mundo também, com suas filosofias pecaminosas, não quer de forma nenhuma ver o seu bem, não quer de forma nenhuma ver o seu êxito. E de igual forma, essa sua natureza pecaminosa, que reside dentro de você, que está dentro de você, também não quer ver o seu bem. Ela lhe odeia. Assim como Israel tinha inimigos que o invejavam, que o odiavam, o povo de Deus também tem inimigos que nos odeiam e que querem ver o nosso mal, que a Bíblia chama de diabo, de mundo e da nossa natureza pecaminosa. E não apenas isso, porque o comentarista vai destacar que estes inimigos que Israel tinha, odiavam eles, invejavam eles, mas na segunda parte vai dizer que esses inimigos eram numerosos. De igual forma, nós também temos inimigos, eles são numerosos. Em Apocalipse está escrito que o diabo, que é um inimigo nosso, ele arrastou uma terça parte dos anjos, né, dos céus, para o servir e se rebelar contra Deus e contra tudo aquilo que vive segundo a vontade de Deus, ou contra todos aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Perceba, a Bíblia diz que a quantidade de anjos é incontável, milhares de milhares, miríades de miríades. Então, uma terça parte daquilo que é incontável, o diabo trouxe junto com ele, caindo do céu. E essa terça parte de seres espiritualmente malignos, chamados de demônios, tem investido contra a igreja, tem pelejado contra a igreja. Os nossos inimigos são numerosos. Existe também um mundo caído, que tem utilizado as suas literaturas, as suas canções pecaminosas, os seus filmes abomináveis, as suas séries altamente reprováveis, a fim de investir contra a igreja. Seja na leitura, seja nos filmes, seja nos seriados, seja nas vestimentas, o mundo com as suas filosofias pecaminosas tem se utilizado de um grande número de estratégias contra nós. E a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa nem se fala. Ela tem se utilizado de várias propostas e várias tentações para tentar nos abater. E o que eu quero dizer com isso é que nós também temos inimigos que são por demais numerosos. E na terceira parte do primeiro ponto ele vai destacar, perceba só, primeiro ele destaca que temos inimigos que nos odeiam. Segundo, ele destaca que temos inimigos numerosos. E em terceiro lugar, ele vai destacar que esses inimigos, ele está sempre se utilizando de várias estratégias. Esses inimigos são astuciosos e nós não podemos subestimá-lo. Paulo, escrevendo na sua epístola, segundo aos Coríntios, no capítulo de número 3, ele vai dizer que não devemos ignorar os ardis de Satanás. Jesus, quando vai falar acerca da nossa natureza humana, da nossa natureza pecaminosa, ele diz que nós não devemos subestimá-la, mas nós devemos orar e ficar em constante vigilância. Da mesma forma, o mundo não brinca de ser mundo, nós devemos estar vigilantes, porque tanto o mundo caído, quanto a nossa natureza pecaminosa, quanto o próprio diabo,
tem se utilizado de várias estratégias extremamente ardilosas, cheias de astúcias, de sagacidades, a fim de tentar nos enganar. Eu espero que vocês não se espantem diante de tudo isso, mas a realidade que nós temos diante de nós, assim como Israel tinha inimigos que os odiavam, tinha muitos inimigos com várias estratégias, nós também temos inimigos hoje que nós devemos enfrentar, sabendo que eles nos odeiam, sabendo que eles são numerosos e sabendo que eles são extremamente astuciosos. No segundo ponto, que tem como título a astúcia dos gibeonitas, nós vemos uma continuidade dessas lições que nós aprendemos no primeiro ponto. No primeiro ponto, vimos que os inimigos são muitos, que eles odiavam Israel, eram muitos, odiavam Israel, eram inimigos que tinham muitas estratégias e assim são os nossos inimigos de hoje também. Nos odeiam, são numerosos e têm se utilizado de muitas estratégias contra nós. Já nesse segundo ponto, que é denominado como a astúcia dos gibeonitas, nós vamos ver especificamente quais foram as estratégias utilizadas pelo inimigo de Israel na época, os gibeonitas, para enganar o líder, até então Josué, o líder da nação de Israel naquele momento. E quais são as estratégias que ele utiliza? No primeiro subponto, do segundo ponto, nós vemos que eles se utilizam da estratégia do disfarce. O comentarista vai dizer as aparências enganam, que é o tema do primeiro subponto, do segundo ponto. Por que as aparências enganam? Porque aqui nesse subponto, o comentarista vai destacar que eles se utilizaram do disfarce para enganar o povo de Israel. Nesse caso, principalmente Josué, que era o líder maior daquela nação. Eles sabiam que Israel era uma nação que vinha de várias vitórias, de várias conquistas e que era praticamente um inimigo invencível aos olhos deles. Então o que eles fazem? Já que nós não podemos vencê-los, nós vamos utilizar-se de outra estratégia para que o nosso povo continue sendo preservado. E qual a estratégia que eles utilizam? Eles se disfarçam de estrangeiros, se disfarçam de peregrinos e, tendo se disfarçado de estrangeiros e de peregrinos, vão pedir misericórdia, amparo a Josué. E Josué, vendo e achando que ali eram peregrinos e forasteiros, faz uma aliança com o povo gibeonita, diz que não vai destruí-los, mas vai recebê-lo ali na sua comunidade, na comunidade de Israel, entre o povo de Israel. Perceba, como eles sabiam que não podiam se utilizar da força para vencer a Israel, se utilizaram da astúcia do disfarce, da aparência do engano para enganar a Josué. Perceba, meus amados irmãos, que não é muito diferente da forma como os nossos inimigos tentam agir contra nós. O diabo, o mundo e a nossa natureza caída, ele nos conhece muito bem. E eles se utilizam de várias estratégias. E uma das estratégias que eles mais usam é a estratégia do engano, é a estratégia da aparência. Mas, como diz o comentarista, as aparências muitas vezes nos enganam e é assim que faz os nossos inimigos. Satanás fez isso. Um dos nossos inimigos, conforme nós falamos, ele fez isso contra Jesus, conforme está escrito em Mateus 4 e Lucas 4. Jesus, estando no deserto, foi tentado por Satanás e, ao ser tentado por Satanás, o que foi que Satanás disse a ele? Foram 3 tentações e em uma das tentações, o que foi que o diabo disse a ele? Olha, você está com fome. Jejuou 40 dias, 40 noites, está com fome. Então, transforma esta pedra em pães, para que você sacie a tua fome. Aparentemente não tinha nenhum problema em transformar a pedra em pão, já que ele estava com fome. Mas Jesus, sabendo que o propósito do diabo era apenas enganá-lo, ele dá uma contra-resposta dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele continua tentando enganar Jesus, dizendo: olha, lança-se desse monte até para baixo, porque está escrito no Salmo 91 que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guarde de todo mal. Jesus, sabendo que ele queria enganá-lo e fazê-lo tentar ao Senhor, seu Deus, ele dá uma contra-resposta dizendo: você quer me enganar, eu sei o que você quer fazer,
mas eu quero dizer uma coisa para você. Está escrito no Salmo 91, que ele dará ordem aos seus anjos para me proteger. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o diabo ele se utiliza da estratégia de engano, viu? Tem muitas coisas que o diabo vai querer te oferecer com aparência de bondade, com aparência de santidade, mas que na realidade é laço para a sua vida. E isso se aplica em várias áreas da vida de vocês. Área amorosa, área dos estudos, área do trabalho, enfim. Ele se utiliza do engano, o diabo. O mundo, da mesma forma, se utiliza do engano, apresentando propostas e mais propostas cativantes, principalmente para vocês jovens, mas que o fim deles é morte, conforme foi escrito pelo sábio Salomão em Provérbios. E não apenas o mundo, mas a nossa carne. Pense como a carne, ela gosta de fazer isso. Faz isso com muito mais excelência até que o diabo e o mundo, porque a nossa natureza pecaminosa, ao contrário do diabo e do mundo, elas nos atacam internamente. Enquanto os ataques do mundo e do diabo é de fora para dentro, os ataques da nossa carne é aqui, interno, constantemente tentando nos enganar. Então, muito cuidado, meus amados irmãos, porque os nossos inimigos, eles se utilizam da aparência para nos enganar. E, infelizmente, Josué, ele foi enganado. Foi enganado por um simples motivo, conforme nós vemos no segundo subponto do segundo ponto. Foi enganado simplesmente porque ele não pediu conselho ao Senhor. Está aqui uma dica para você não ser enganado nem pela sua natureza, nem pelo mundo e nem pelo diabo. Seja o que for que você vá fazer, peça o conselho do Senhor. Ore ao Senhor. Leia a Escritura concernente àquilo que você pretende fazer ou pretende escolher. Não deixe de buscar o conselho do Senhor, porque quando nós assumimos uma postura de auto-independência, de autossuficiência, achando que sozinho podemos fazer as melhores escolhas, o fim que nos resta é o mesmo fim de Josué. Seremos enganados, seremos ludibriados. Portanto, vamos pedir o conselho do nosso Senhor. Josué não pediu o conselho do Senhor. E por não ter pedido o conselho do Senhor, ele foi enganado. Aí é onde nós entramos no terceiro subponto, do segundo ponto. Josué se encontra aqui numa situação difícil, porque ele havia feito uma aliança com os gibeonitas, dizendo que não iria destruí-los. Deu a sua palavra, né? Assumiu o compromisso dizendo, olha, porque vocês são estrangeiros, porque vocês são peregrinos, porque vocês não querem guerra contra nós, mas querem se unir a nós, nós vamos fazer um pacto com vocês. Então, veja a situação que Josué estava. Foi enganado e, além de ter sido enganado, firmou com eles uma palavra, firmou com eles um compromisso. Mas, mesmo ele sabendo, como ele soube posteriormente que foi enganado, mesmo ele tendo consciência de que havia sido enganado pelos gibeonitas, mesmo ele tendo consciência de que havia sido enganado por aquele povo, Josué mantém firme a sua palavra. Josué, junto com os líderes da congregação, ele decide que não iria destruir os gibeonitas, por mais que eles merecessem, haviam enganado. Mas como eles já haviam assumido o compromisso de amparar o povo gibeonita, ele disse, nós não vamos destruí-los. Vamos manter a nossa palavra. Descobrimos que não são estrangeiros, descobrimos que são gibeonitas, mas ainda assim vamos manter a nossa palavra. E vamos continuar com eles aqui. Só que, ao invés de eles continuarem aqui desfrutando de privilégios como se fossem estrangeiros, o que não são, eles não vão desfrutar desses privilégios, mas vão viver como servos e vão viver a serviço do povo de Israel. Veja só que bênção, né, meus amados irmãos? E aí é uma lição que nós podemos tirar, conforme o comentarista, ele vai bem tratar nesse terceiro subponto, conforme nós aqui vemos, né? Conforme aqui nós observamos. Aquilo que tinha tudo para ser uma maldição, graças a Deus não foi, porque Josué ele soube sabiamente administrar tudo aquilo a favor de Israel. E que Deus possa nos dar essa mesma graça. Quando nós, infelizmente, fomos enganados pelos nossos inimigos, né, ludibriados pelos nossos adversários, que nós tenhamos sabedoria de Deus para reverter
toda esta situação que vivemos para transformar em bênçãos para a nossa vida. Irmãos, eu espero que até agora vocês estejam aí entendendo essa lição, tá bom? Não se esqueçam de deixar o seu comentário, fazer algum acréscimo, fazer a sua pergunta, caso tenha, para nós continuarmos essa aula aqui no nosso debate. Então, vamos para o terceiro ponto que eu vou ler com vocês, viu? O terceiro ponto diz uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo e naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, conforme nós falamos aqui. Não foram punidos, mas foram recebidos como servos, escravos de Israel, porque haviam enganados eles. Tudo que os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor, estamos vivendo, tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade, uma falsa espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Vamos estar vigilantes, reforçamos o que falamos no primeiro ponto. Estejamos vigilantes, porque os nossos inimigos estão aí. Por mais que nós muitas vezes consigamos reverter a situação a qual nós nos encontramos, conforme Josué fez, nós devemos ainda assim estar vigilantes, agindo de uma forma preventiva, para que nós não venhamos ser enganados pela trapaça do diabo, do mundo e da nossa natureza pecaminosa. Uma significativa mudança é a segunda parte do terceiro ponto. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou os escravos do santuário de Deus. Assim, Josué, curiosamente, os puniu e, ao mesmo tempo, também os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre a favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso, elaboraram um plano doloso, mentiroso. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles. Veja, aqui mais uma vez a misericórdia divina entrando em ação, né? Nós vimos aqui o engano dos gibeonitas. Entendemos porque eles utilizaram-se desse engano. Perceba que a motivação dos gibeonitas não era simplesmente destruir a Israel, ao enganar a Israel e se fazendo se passar como estrangeiros. Mas o objetivo deles era preservar o próprio povo deles. Esse era o objetivo. E mesmo tendo sido descobertos, eles ainda se apelaram por misericórdia, arrependidos do que haviam feito, deixando claro que o objetivo deles não era ir contra Israel, mas simplesmente preservar o seu povo. E como houve arrependimento, houve também misericórdia. Tiago ele vai dizer que a misericórdia de Deus ela triunfa sobre o juízo, né? Deus é justo, mas Deus também é misericordioso. Antes de exercer justiça e juízo, Ele sempre vai exercer misericórdia naqueles que se arrependem dos seus pecados. E em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, a terceira parte do terceiro ponto vai dizer bênção no lugar de maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a Arca do Concerto ficou durante décadas na cidade do gibeonita de Kiriat Jearim. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, ou servos do templo, ou netinins, auxiliando os levitas, e estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia sob a liderança de Zorobabel. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprendemos com tal episódio que a misericórdia divina triunfa no juízo. Veja só, como Deus era misericordioso, foi misericordioso com os gibeonitas e também com Israel. Deus foi muito bom, porque
aquilo que tinha tudo para ser um problema, uma maldição sobre Israel, se transformou em bênção. Deus se utiliza dos gibeonitas, vendo o arrependimento deles, como instrumentos para servir positivamente o povo de Israel, né? Podendo assim, após todo aquele caso, após todo esse fato dos gibeonitas, podendo assim prosseguir em vitória e conquista diante do Senhor, conforme nós veremos nas lições seguintes. A conclusão vai dizer: a história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tornar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. E assim, encerramos a lição 9, teremos a lição 10, que será lecionada pelo nosso irmão Dário, e eu espero que vocês tenham sido edificados. Se forem edificados, pessoal, eu não sei o que está havendo, mas comentem. Comentem, postaremos no nosso grupo, postaremos aqui no YouTube. Então não deixem de comentar. Precisamos que vocês comentem para nós fazermos essa aula mais interativa. Se não são inscritos, se inscrevam e divulguem para os seus amigos, tá bom? Para que pessoas também possam alcançar esse mesmo conteúdo e ser abençoados por eles. Fiquem com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.